Minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente nos acompanham aqui pelo nosso podcast semanal da nossa querida Diocese de Limeira. Como sempre, a gente faz esse podcast refletindo sobre o Evangelho do domingo, né? Então, hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. É o domingo da Ascensão do Senhor, 12 de maio de 2024. Então, vamos ao texto. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos então neste domingo, seria o 7º domingo do tempo pascal, mas no Brasil a cerimônia da Ascensão é transferida da quinta-feira para o domingo. Então celebramos o mistério conclusivo da vida de Jesus, a sua ascensão ao céu. Na realidade, a ascensão é exatamente a última aparição e o fim das aparições de Cristo ressuscitado aos seus discípulos. Ao término de 40 dias, as testemunhas não se beneficiaram mais dessas revelações do ressuscitado. Jesus ressuscitou, destruiu a mansão dos mortos, levou todos aqueles que estavam lá junto com ele para junto de Deus, no céu. E durante 40 dias ele revelou a testemunhas qualificadas a sua condição de glorificado. E a partir da ascensão terminam essas revelações, essas aparições. E Jesus desaparece aos olhos de seus discípulos. Daí em diante não o viram mais. Jesus, que desde a ressurreição da mansão dos mortos está no céu, coloca fim às suas manifestações na terra. Jesus ressuscitado é o Senhor que reina agora com a sua humanidade na glória eterna de Filho de Deus e intercede incessantemente a nosso favor junto do Pai. Olha o detalhe. E intercede incessantemente a nosso favor junto do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Está lá no céu, junto do Pai, intercedendo por nós. Ir para o céu, a ascensão é isso, é ir para o céu, significa ir para Deus. O céu é o ser humano em Deus. Estar no céu significa estar junto de Deus, em comunhão plena com Deus. Ao retornar para junto do Pai, Jesus leva consigo a nossa humanidade, a nossa carne. Quando, na sua kenosis, quando ele abdica da sua glória, não de sua divindade, e assume a condição humana, Jesus, ele não tinha natureza humana, ele a tem a partir da encarnação. Tanto que os Santos Padres dizem assim: o ventre da Virgem Maria foi o tear onde o Espírito Santo teceu a humanidade de Cristo. Mas quando ele volta para o Pai, ele leva consigo a nossa humanidade, a nossa carne. Tanto que o Papa Francisco, uma de suas homilias sobre a Ascensão Belíssima, assim, ele leva a nossa carne ferida, pelo pecado, marcada com os sofrimentos que ele sofreu para nos libertar do pecado. A carne humana ferida para nos libertar do pecado. O Papa Bento XVI, ainda quando Cardeal Ratzinger, diz o seguinte: o corpo ressuscitado de Cristo é a nossa porta de acesso ao céu. Jesus leva consigo a nossa humanidade, a nossa carne transfigurada, divinizada, que se tornou eterna. A ascensão revela a altíssima vocação de cada ser humano, chamado à vida eterna no reino de Deus, reino de amor, de luz e de paz. Essa é a nossa vocação última, No mistério da ascensão, contemplamos o nosso destino último, que é a comunhão plena com Deus, que é o céu, e Jesus está lá, nos esperando. A ascensão é a despedida de Jesus, o fim de sua missão aqui na terra. Normalmente, as cenas de despedida são tristes, causando aos que permanecem um sentimento de perda, de abandono, mas nada disso acontece com os discípulos de Jesus. Apesar da separação, eles não se mostram desolados. Pelo contrário, se mostram alegres e prontos a partir como missionários pelo mundo. Por que dessa atitude tão especial? Porque Jesus permanece para sempre com eles.
assim como também permanece para sempre conosco, porque Ele permanece para sempre na igreja. É a promessa de Cristo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eu estarei sempre convosco até ao fim do mundo. Eu estarei sempre. A ascensão de Jesus não significa ausência, mas uma nova forma de presença, de permanência no mundo. Uma forma definitiva e insuprimível de presença que se dá através do testemunho de vida de seus discípulos e discípulas. Nós, através do nosso testemunho de vida enquanto igreja, levamos Cristo ao mundo. Por isso que a igreja tem que ser atraente, levar a presença de Cristo ao mundo. Aliás, sem testemunho não se pode anunciar o Evangelho. Sem testemunho não se pode anunciar o Evangelho. Faça uma missão tão exigente e pensando em nossas fraquezas, sentimos-nos frágeis, certamente como se sentiram os próprios apóstolos. Mas como prometeu Jesus, eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. Jesus nos garante a assistência contínua de seu Espírito. A festa da Ascensão nos ensina que Jesus, embora tenha subido ao céu, está sempre presente entre nós. Disso resulta a nossa força, a nossa perseverança e a nossa alegria, precisamente da presença de Jesus entre nós com o poder do Espírito Santo. Nesta festa da Ascensão, enquanto contemplamos o céu, para onde Cristo ascendeu e está sentado à direita do Pai, peçamos à Virgem Maria, Rainha do Céu, que nos ajude a ser testemunhas corajosas do ressuscitado no mundo, evangelizando, especialmente nas situações concretas da vida, levando a alegria do ressuscitado a quem ainda não o conhece. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.